Olá pessoal, bem-vindos ao Professor Global e hoje vou estar falando a respeito das propriedades dos números. Propriedades essas que são realmente muito importantes e desde a antiguidade ela vem sendo utilizada e usada em diversas estruturas da sociedade e é fisicamente relacionada ao desenvolvimento do ser humano, né? Do homem em relação a utilizar certas condições, sejam elas para você dividir um alimento, você somar, você multiplicar. Então, desde a antiguidade, muito relacionadamente, as propriedades dos números, né? No caso, os números, eles são intrinsecamente relacionados. E dentro desse trabalho aqui, a gente vai estar trabalhando alguns aspectos e as consequências em relação a todo esse conjunto que envolve o universo dos números, certo? Pois bem, o que compõe em relação aos números, a gente precisa necessariamente voltar a um pouquinho antes e tentar entender como funciona a questão de certos aspectos. E dentro desse escopo aqui, desse trabalho, a gente vai estar falando muito a respeito dos números reais, certo? E, nesse caso, as propriedades que compõem ele, tanto associativa, comutativa, a existência de um elemento neutro para a soma e para a multiplicação, e a existência de um elemento inverso na multiplicação. Os números reais podem ser representados por uma reta real. Nesse caso, em forma para representar o caso ordenadamente, através de um plano cartesiano. Claro que esses elementos que eu estou apresentando para vocês, eles vão ser apresentados mais à frente, certo? É como se aqui fosse um spoiler. Então, a partir disso aqui, a gente vai voltar um pouquinho ao escopo inicial, né, a estrutura, a base, para a gente entender como funciona a estrutura e as propriedades dos números. Pois bem, quais são os números reais? O que são os números reais? Os números reais, eles nada mais é um conjunto formado pela união dos números racionais e números irracionais. Basicamente, os números reais compõem isso. Pois bem, os números naturais, o primeiro conjunto numérico ele foi formado através do que a gente entende como os números naturais. Os números naturais nada mais é do que aqueles números que a gente já conhece. Vamos utilizar aqui n, um número qualquer, né? Nesse caso, um fator qualquer, entre chaves. Os números naturais, eles compõem o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, certo? Isso compõe os números naturais. Os números inteiros, como aqui mesmo o texto já diz, com o avanço da sociedade ao longo dos tempos, houve uma certa demanda e uma necessidade para utilizar os números negativos. Operações como 4 menos 6, que no conjunto de números naturais, anteriormente elas não fariam sentido algum. E nesse caso houve a necessidade de criar esse novo conjunto, chamado, né, de os números inteiros. Ou seja, ele é formado pelos números naturais e o oposto deles, certo? E nesse caso aqui, podemos utilizar aqui o fator z, que é igual, nesse caso aqui, os números inteiros, nesse caso, ele faz relação aos números negativos. Ou seja, vamos colocar aqui 3 pontos, vamos lá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, certo? Isso aqui compõe os números inteiros. Os números racionais, eles nada mais são que o conjunto formado por todos os números que podem ser representados por uma fração. Nesse caso, o que difere ele? Que, em relação à diferença do conjunto dos números inteiros, nos racionais, não é possível escrever uma lista em termos com seus antecessores. Nesse caso, antecessores e sucessores. Por quê? Dados os números racionais, sempre vai existir um outro número racional entre eles. Os números racionais, eles nada mais são do que todo um conjunto formado por todos os números que podem ser representados através de uma fração. Nesse caso aqui, podemos utilizar o que qualquer, que é igual, entre chaves aqui, A dividido por B, tal que A pertence ao Z. Z qualquer. Z qualquer. E no caso B, pertence tal que Z, basicamente em estrelas aqui.
certo? Isso aqui representa todo o conjunto de números racionais, que são os números que podem ser representados através de uma estrutura de uma fração. Pois bem, os números irracionais, esses números eles são chamados as dízimas não periódicas e as raízes não exatas. Nesse caso, os números ser racionais, e uma ideia um pouco mais resumida em relação a isso, são todas aquelas frações, perdão, aquelas raízes em que você não consegue extrair o número exato delas. Exemplo, você tem raiz de 4, você sabe que é 2. Igual, agora, e a raiz de 2? Você não tem um número exato, um número fixo, entendeu? Você acaba tendo números picotados, números que, exemplo, você não tem números, no caso, números inteiros. E acaba gerando, resultando dízimas não periódicas. Tal exemplo disso, no caso, é a raiz de 2. Nesse caso aqui, a raiz de 2 são o quê? As raízes não exatas são números irracionais. Vamos lembrar desse ponto. Menos raiz de 5 são raízes não exatas, mesmo que as negativas são números irracionais. E, como eu disse, os números que eles não são exatos, eles são, de certa forma, possuem vírgulas depois da casa. Eles não são números, eles são números realmente não exatos. São chamados de, no caso, dízimas não periódicas, são números irracionais. Também, mesmo não sendo dízimas não periódicas, elas continuam sendo números racionais, certo? E em relação às operações com números reais, as operações que envolvem os números reais já são conhecidas para todos os conjuntos numéricos anteriores. São elas, né? No caso, a adição, a subtração, a divisão, a multiplicação, a potenciação e a radiciação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que compõe os números racionais, eles são envoltos em... Quer dizer que dentro desse conjunto a gente vai estar utilizando essas operações para que elas possam ser trabalhadas e, nesse caso, a gente consiga desenvolver esses estudos. Pois bem, pessoal, essa aqui é a primeira parte do material que a gente vai estar desenvolvendo e logo mais a gente vai estar falando a respeito das propriedades em si dos números. Nesse caso, em que a gente vai estar desenvolvendo tanto o estudo da parte comutativa, a parte distributiva, a parte associativa, e outros fatores ali que a gente vai estar desenvolvendo. E nessa primeira parte do vídeo é interessante a gente trazer um pouco mais a concepção em relação ao que são números reais, números irracionais, números inteiros. E no próximo vídeo eu vou estar apresentando para vocês esse trabalho. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.